O que eu acho do livre exame das Escrituras? Os protestantes, eles defendem que todos podem examinar as Escrituras e tirar dali a verdade, tirar dali suas próprias conclusões. Não vamos confundir com o fato de todos poderem ler a Bíblia. A questão é o livre exame. O que eu acho do livre exame? Na minha opinião, é uma ideia errada e que deu errado. Por quê? Porque a ideia de livre exame das Escrituras, como eu já falei, ela nos diz que qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, vai ler e encontrará ali a verdade. É muito verdade, isso é fato, que a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada. Ela é a palavra de Deus escrita. Porém, é necessário uma coisa chamada autoridade interpretativa da palavra de Deus. O que seria essa autoridade interpretativa da palavra de Deus? Essa autoridade interpretativa, ela é simplesmente necessária e ela é a igreja. A igreja visível que Cristo estabeleceu para dar a exata interpretação da Bíblia. Mas alguém pode argumentar: eu sou igreja, eu posso ler a Bíblia e ali terei interpretação. Nós que somos batizados, nós somos parte do corpo de Cristo. Nós somos membros deste corpo. Porém, quem recebeu a autoridade para dar a exata interpretação da palavra de Deus foi a igreja fundada por Cristo. Há 2000 anos atrás, Cristo deixou uma igreja e o seu magistério, ou seja, os bispos que receberam essa missão, foram comissionados a ensinar, como o Senhor falou. Então, não é qualquer pessoa que vai ler a Bíblia e dali vai tirar a exata interpretação. Prova disso são as muitas denominações protestantes. Por quê? Alguém lê a Bíblia, tira dali uma ideia, né? Muitas vezes erra ali a interpretação, tira uma ideia, acha que está certo e o que acontece? Funda uma igreja por achar que está com a verdade. E evidentemente Deus ele não se contradiz. Para ter tantas versões da verdade, tantas versões da Bíblia. Necessariamente há uma igreja que deva só ela mesma interpretar de forma autêntica a palavra de Deus escrita. Isso é muito lógico, vejamos. Se a Bíblia ela é um livro infalível, ela contém ali a verdade revelada por Deus, é necessário também uma igreja que interprete de forma infalível. Por quê? Se nós perguntarmos a um irmão protestante, você é infalível? Se ele for honesto, ele vai falar que não. Então, faz algum sentido alguém que não é infalível ler um livro que é infalível e ali dizer que ele está com a verdade? Certamente não tem sentido algum, porque um livro infalível deve ser interpretado por quem possui a infabilidade. Não faz sentido, como eu já falei, alguém que não acredita nele mesmo, não acredita que ele vai estar com a verdade nas suas conclusões, afirmar que está com a verdade e ali talvez abrir uma igreja, abrir uma denominação. Isso é impossível, porque Deus ele não é contraditório. E para reforçar esse pensamento, essa ideia que eu estou defendendo, que é necessário uma igreja para interpretar a Bíblia e para que ela possa sustentar a verdade, para que ela possa conservar a verdade revelada, eu trago aqui um texto bíblico. Vou ler um texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Veja o que Paulo ele diz a Timóteo. Para que, no caso de eu tardar,
saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Algumas traduções dizem coluna e sustentáculo da verdade. Veja só, a Bíblia em nenhum momento ela diz que ela mesma é o sustentáculo da verdade. Nós cremos que tudo que está escrito é verdade. Porém, existe uma igreja que foi designada para que venha sustentar a verdade do Evangelho. E essa igreja só pode ser aquela que o Senhor falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa igreja, ela estava naquele momento, lá no primeiro século, quando o Senhor falou, e ela estará no fim do mundo. E somente uma igreja se encaixa nesse critério. Somente uma igreja visível. Somente uma instituição visível. E essa igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Por quê? Porque as demais denominações protestantes vieram surgir muito tempo depois que Cristo pronunciou essas palavras. E outros movimentos que surgiram antes da história do protestantismo também não se encaixa nesse critério. Não se encaixa por quê? Porque alguns desses movimentos desapareceram e outros já vieram também surgir muito tempo depois que Cristo falou essas palavras. Então, a Igreja de Cristo, visível e que guarda essa verdade, esse corpo doutrinário revelado por Deus, só pode ser uma igreja que esteja em todos os séculos. E, querendo ou não, essa igreja só pode ser, eu repito, a Igreja Católica e Apostólica Romana. Espero ter sido claro no meu pensamento, no meu raciocínio, e espero também despertar algumas pessoas para pensar um pouco sobre essa questão. Então, o livre-exame é trágico. Se muitas pessoas elas lerem as escrituras, tirarão dali várias interpretações. 30 pessoas leem a Bíblia, serão 30 interpretações diferentes. Ninguém vai concordar 100% em determinados assuntos. Então, eis aí a necessidade da igreja, do magistério, para ditar o que é e o que não é a verdadeira interpretação. E assim, a igreja, através do magistério, dos bispos e do Papa, a igreja conserva de geração em geração a verdade revelada por Deus. Peço que se inscrevam no canal e eu estarei postando mais vídeos a respeito de algumas questões relacionadas à fé católica.